Alice Marie Frank nasceu a 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha. Proveniente de uma família judaica, era a segunda filha de Edith e Otto Frank. Margot era a sua irmã, 3 anos mais velha. Sonhava ser jornalista. Era franca, energética, extrovertida, perspicaz, determinada. Em 1934, o nazismo fez aumentar as perseguições aos judeus na Alemanha. E a família mudou-se para Amsterdão. Em maio de 1940, a Alemanha invadiu os Países Baixos e seguiu-se uma vaga de perseguições e de leis segregacionistas contra os judeus. Em julho de 1942, Margot recebeu uma carta do Escritório Central de Imigração Judaica, ordenando que fosse para um dos campos de concentração, o que antecipou a ida da família para uma espécie de anexo secreto, atrás da empresa de Otto. Dias depois, a família Van Pels juntou-se a eles. E em novembro foi a vez de Fritz Pfeffer, um dentista amigo da família, também ir para o esconderijo. Victor Kugler, John Skleman, Miep Gies, Beb Fosquilho trabalhavam no escritório. Eram os únicos que sabiam da sua permanência ali. Mantinham-os informados das notícias de guerra, atendiam todas as suas necessidades, garantindo a sua segurança e alimentação. Foi no chamado anexo secreto que estes 8 judeus viveram durante 25 meses.
Inicialmente não se dava muito bem com o tímido Peter, mas depois começaram a entender-se e entre eles nasceu um romance. Na manhã de 4 de agosto de 1944, a Polícia de Segurança alemã invadiu o anexo secreto, na sequência de uma denúncia anónima. Dias depois foram transportados para Westerbork, na Holanda, um campo de trânsito que funcionava como um entreposto com Auschwitz, um campo de extermínio na Polónia. A 3 de setembro de 1944, o grupo foi deportado naquele que seria o último transporte de Westerbork para o campo de concentração de Auschwitz, onde chegou após uma viagem de 3 dias. À chegada, os homens foram separados das mulheres e crianças. Otto Frank perdeu contacto com a esposa e as filhas. Metade dos passageiros, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviadas diretamente para a câmara de gás. Anne tinha completado 15 anos havia 3 meses e foi uma das pessoas mais jovens a ser poupada. A 28 de outubro, a secção de segurança começou a transferir as mulheres para Bergen-Belsen. Mais de 8.000 mulheres, incluindo Anne, Margot e Auguste Van Pels, foram transportadas. Edith Frank foi deixada para trás e morreu pouco tempo depois, de fraqueza. Lembra claramente da festa de aniversário de 13 anos de Anne Frank, sua colega no Liceu Judaico. E aí eu vi os presentes que ela ganhou, e uma dos presentes foi o primeiro diário. Logo, Anne Frank iria para o esconderijo da família. Seus colegas permaneceram no liceu. Tinha 30, que só sobrava 14 para o segundo ano. Em um ano, metade da classe já tinha sido levada pelos nazistas. As pessoas foram desaparecendo aos poucos? Desapareceram. Porque tinha uma meta por semana de tantos judeus que tinham de ser mandados para Westerbork e para o campo de extermínio. Em fevereiro de 1944, Nanette foi levada para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, onde encontrou Anne Frank muito debilitada. E como foi esse encontro em Bergen-Belsen? Assim? Inesquecível. Eu primeiro a vi através de arame farpado. Foi a senhora que reconheceu? Ela estava embrulhada num cobertor, ela não aguentava mais a roupa cheia de piolhos, estava tremendo de frio e era um esqueleto. Eu até hoje não sei como os dois esqueletos pudessem se reconhecer. Anne contou sobre os planos de escrever um livro usando anotações no diário e em papéis avulsos. Nós estávamos sonhando, bem dizer. Não sabiam se de fato existiam esses papéis ainda? Não sabíamos nada. Nós estávamos sonhando com toda a convicção que as duas iriam sobreviver, que infelizmente não aconteceu. Em março de 1945, com apenas 15 anos, Anne Frank morre durante uma epidemia de tifo, que já tinha vitimado a sua irmã dias antes. A morte de Anne ocorreu 2 semanas antes da libertação do campo pelas tropas inglesas.
Depois da libertação, o campo foi queimado para impedir a propagação da doença. Anne e Margot foram enterradas numa vala comum. O paradeiro exato é desconhecido. Otto Frank foi o único sobrevivente da família e do grupo. Depois da guerra, voltou a Amsterdão. Após a confirmação da morte da sua família, Miep Gies deu a Otto o diário de Anne, que havia guardado, na esperança de o poder devolver. No seu texto, examinou a sua relação com os membros da família e as fortes diferenças de personalidade. A relação com a mãe não era a melhor, chegava mesmo a desprezá-la, vindo mais tarde a arrepender-se disso. Estava mais próxima do pai, com quem tinha uma relação de profunda amizade e confiança. As irmãs Frank começaram a ter uma relação mais próxima durante o período de confinamento, facto que ela também relata no diário. O diário de Anne Frank começou como uma expressão particular dos seus pensamentos, e ela escreveu várias vezes que nunca permitiria que ninguém o lesse. Contudo, mudou a opinião e começou a pensar na publicação do seu testemunho, depois de ouvir numa transmissão de rádio um membro do governo holandês, no exílio, a dizer que, quando a guerra terminasse, criaria um registro público de pessoas holandesas sob a opressão da ocupação alemã. Mencionou a publicação de cartas e diários. Anne começou então a editar o que tinha escrito, removendo partes, reescrevendo outras, com vista à sua publicação. O Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947. Atualmente está traduzido em 68 línguas e tem mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. O livro, que começou como um simples diário de adolescente, transformou-se num comovente testemunho do terror nazi.